Então, mais uma vez, boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus seja com todos nós. Amém. É sempre uma alegria muito grande a questão da reunião para glorificar Jesus. Tenho muitos amigos, inclusive muitos que fizeram seminário comigo. Boa parte deles não frequenta a igreja hoje em dia. Eu digo que um bom curso para desviar crente é teologia. É bastante interessante isso. O pessoal sempre me pergunta como que eu consegui continuar na fé cristã enquanto fiz filosofia 2 anos na PUC de São Paulo e 4 anos na USP, na Universidade de São Paulo. E eu disse que o meu tempo de crise foi o tempo da teologia, que foi anterior à filosofia. A filosofia, Jesus, Rousseau, Nietzsche, Soren Kierkegaard e tantos outros filósofos, foi mega tranquilo. O problema foi tentar associar Jesus com a construção que a igreja fez ao longo dos anos, com a produção daquilo que foi estruturado da teologia. Todo pensamento teológico é uma construção que a gente chama de baixo para cima. Isto é, Deus é quem é, independente de qualquer coisa, mas a gente vai tentando acessar quem Deus é e a gente vai tentando definir quem Deus é. E a partir disso, a gente estabelece um sistema de informações e de conceitos acerca de Deus, para dizer que Deus é uma coisa ou que Deus é uma outra coisa. Tá tudo ok aí? Tá? Ajustes técnicos. E a gente vai construindo a nossa ideia sobre Deus, a nossa ideia sobre espiritualidade. Manda um salve pra Júlia aí, que ela tá assistindo. Ou um salve para você, Júlia. Aí na internet, alguns amigos mandam mensagens dizendo que estamos acompanhando. Que Deus te abençoe muito. Feliz Dia dos Pais aos papais que estão nos acompanhando aí também. Eu, por enquanto, só sou um pai de uma peluda, né? Estou desejando aí ser um pai de um humano também. Então, um dos grandes desafios da mensagem de Jesus e da mensagem do Reino de Deus foi como conceituar aquilo que é do transcendente, aquilo que é do divino, aquilo que é do atemporal, na temporalidade da vida, na existência aqui, no mundo em que a gente está. Então sempre foi assim um desafio para Jesus trazer uma mensagem do reino para um mundo que acontece e já acontecia distante desse reino, que é o reino de Deus. Hoje é o Dia dos Pais e um conceito muito forte que a gente tem é a ideia de que Deus é o nosso Pai. E como provocação, eu propus como tema da mensagem o questionamento. Deus, de fato, é Pai? Isso é uma coisa importante. A gente vai repetindo que Deus é Pai, mas Deus, de fato, é Pai. E uma outra questão que se levanta é o que é ou quem é Deus em sendo Ele o nosso Pai? E qual o conceito de Pai que a gente tem? E eu encontrei uma matéria muito interessante, dou os créditos à Catraca Livre, um guri de Araguaia, ele listou os 10 tipos de pai que existe. Ele disse que existe um pai que é o pai piadista. Então é aquele pai que sempre está com comédia, contando aquelas piadas que ele ri sozinho, os filhos não riem. Então é o pai piadista. Tem aquele acomodado, que o filho pergunta, pai, posso ir na casa do amigo? Ele fala, pergunta para sua mãe. Pai, eu posso viajar no acampamento com os meninos da igreja? Pergunta para sua mãe. É acomodado, ele sempre transfere para a mãe da criança a responsabilidade. Tem o pai que ele é orgulhoso, o filho está cantando lá desafinado e ele está achando que assim, a grande promessa da música popular brasileira ou internacional, ele acha que o filho ou a filha vai ser o super cantor, apesar da inabilidade da criança em relação à música nesse caso. Tem o pai que ele é aquele conselheiro, ele tem sugestão para tudo, ele sempre tem a melhor solução, então ele está palpitando para tudo. Não é a área dele, você está lá
é da área de tecnologia, teu pai nem entende, nem sabe mexer no computador, mas ele vai sugerir que você aperte tal tecla. Ele nem sabe o que é a tecla, mas ele é um conselheiro, então ele vai sempre, enfim, ter um conselho a dar para o filho. Tem outro tipo de pai que é o pai ciumento, é aquele que tenta controlar os filhos, não deixa os filhos namorarem. E eu falo que eu não me identifico com esse pai. Filho ou filha minha, eu 25 anos, é claro que pode ter o primeiro relacionamento. Tem um pai pão duro, nunca tem dinheiro, tá sempre areado, como diz a minha avó, tá sempre sem grana, tá sempre apertado, pode receber o bônus da empresa, mas não tem dinheiro, ninguém sabe para onde vai, nunca pode nada, a família não tem passeios, não tem viagem, porque ele tá sempre apertado, assim. Esse pai, ele é o pão duro mesmo. Tem um pai que é enrolado, é aquele que promete um monte de coisa, mas nunca dá certo no dia, sabe? Quando, pai, eu vou me apresentar na escola, vai ter uma peça legal, vai ser sexta-feira daqui um mês. Eu estou já te falando com antecedência que é para o senhor organizar a sua agenda. Claro que eu vou estar, você é meu filho. No dia o pai não aparece, ele é um enrolando, ele não cumpre seus compromissos. Tem um pai que é o guardião do controle remoto. Ele, na casa dele, só ele manda no canal. Ele quer assistir todos os jornais, ainda que se repitam as mesmas notícias, das 6 da manhã até aquele último jornal da meia-noite, mas ninguém assiste nada, filme, novela, programa, séries, porque ele quer ouvir a mesma notícia, ele assiste 10 vezes os jornais contando a mesma coisa, e ele comenta com todo mundo na casa como se fosse a novidade, aquela história que já se repetiu. E tem um pai sábio, é aquele que sempre olha para o filho ou para a filha e diz assim, olha, já passei por isso. Quando você tem 8 anos, é isso? E quando eu tive 8 anos, eu tinha 8 anos, eu passei por isso. Então ele é aquele que sempre tem uma sabedoria a ser apresentada ali para os filhos. É o Senhor sabedoria. Achei curiosa a matéria. E lembrei que para nós, essa imagem de Deus como Pai, ela é proposta por Jesus em vários textos, nos evangelhos, mas eu escolhi aqui o evangelho de Mateus, capítulo 6. Enquanto Jesus estava proferindo o sermão da montanha, ele estava dando várias orientações para os seus discípulos, como deveria ser a vida daquele que serve a Deus, e ele fala sobre dar esmolas, sobre que tipo de atitude de um discípulo, que tipo de bens, de coisas e de valores o discípulo de Jesus deve negar por conta do reino de Deus. Ele está dando várias orientações. E ele percebe, Jesus, que um dos problemas grandes nossos, seres humanos, é o problema da aparência. A gente gosta muito de aparecer como se a gente fosse alguma coisa que a gente não é. A gente tem um problema muito sério de identidade. Então ele falou, olha, quando vocês derem esmola, não fiquem assim dando para todo mundo ver e dizer, putz, o Adriano é um cara, é aquele cara que dá esmola, é aquele cara que dá os bens, dá tudo pelo reino de Deus. Então ele fala, não, olha, quando você der, fique de boa. Olha, quando você for jejuar, não precisa fazer drama e ficar com olhos quebrados e sujos, nem toma banho, que é para alguém perguntar, o que está acontecendo, cara? Estou jejuando há 24 horas. Então, Jesus fala assim, olha, quando você dá esmola e alguém viu, e quando você jejua e alguém sabe que você jejuou, a recompensa você já recebeu, então eu não vou te recompensar. Porque a recompensa você já teve aí na sua existência, então não vou te recompensar. Ele falou outra coisa, esse pessoal que fica orando muito publicamente, assim, com orações bonitas, cuidado, assim, eu prefiro que você entre no teu quarto e sozinho, ore secretamente, é o seu pai que te ouve secretamente, e secretamente ele vai te recompensar. Então não precisa tanta exposição. E nesse momento ele fala, inclusive eu os oriento, e provavelmente Jesus deu essa orientação mais de uma vez, ensinando os discípulos de como eles deveriam orar. Vocês devem orar assim. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 9. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Jesus inicia essa orientação, essa sugestão de oração de uma forma muito interessante. A primeira sugestão dele é de que a gente chame Deus de Pai. Aqui o texto original está em aramaico e ele está chamando Deus de Abba. O problema de tradução é um caso sério. Assim como eu disse que dizer das coisas do reino de Deus para o reino deste mundo é um desafio, porque a gente fala de lugares diferentes, também a tradução do texto bíblico é muito desafiadora, porque a gente traduz no português como pai ou paizinho, quando na verdade não é exatamente isso. Na cultura semita, judaica daquela época, o Abba tem uma ideia da criança que nos primeiros meses de vida começa a aprender a chamar pai e mãe, e nesse aprendizado de chamar pai e mãe, ele vai chamar mamãe, então ele chama má, até conseguir chamar mamãe. E quando ele vai chamar o pai, ao invés de chamar papai, ele vai e fica tentando expressar essa palavra, então ele vai falando pá, e esse pá, essa tentativa de chamar de papai, que é o Abba. Então é como se Jesus estivesse dizendo isso para a gente, de que a gente pode se referir a Deus como alguém que não sabe exatamente como chamar Deus. Como uma criança que tenta se dirigir ao seu pai, mas que não consegue pronunciar o nome de Deus, não consegue pronunciar o nome do Pai. Então, nessa tentativa de chamar Deus de Pai, ele vai e diz pá, não... Enfim, é a sugestão de Jesus para essa oração. Mas esse é o conceito de Jesus, de Deus como Pai, que é o Pai que inicialmente ele diz está nos céus. Isto é, Deus é ontologicamente diferente de nós, ele está distante, quer dizer, Deus não é produzido por nós, Deus existe antes de nós, e o nosso Pai é esse Abba que está nos céus. Quando a gente tenta, a partir da nossa imagem de pai, dos nossos pais aqui terrenos, associar a imagem de Deus como Pai e dos nossos pais, a primeira dificuldade é, quando nos referimos a Deus como Pai, é um Pai que está nos céus. O Pai que está nos céus não tem como ser comparado ao nosso Pai que está aqui. Tenta dizer, então, só retomando aqui, por conta da gente trabalhar sempre com conceitos já conhecidos, quando a gente chama Deus de Pai, a gente tem uma tendência já esperada em comparar o nosso conceito de paternidade, o nosso conceito de uma boa paternidade com o conceito de Deus como sendo Pai. Mas o primeiro problema que aparece é nosso Pai, esse Pai de Jesus, que é Pai nosso, Jesus nos ensina que Ele está nos céus. Então, nosso Pai, com exceção de alguns que o Pai já partiu do Senhor, está no céu, mas numa outra condição. Não ontologicamente como Deus, mas como alguém que descansa no Senhor, aguardando a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo compreende isso de uma maneira muito interessante. Quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 15, ele diz o seguinte: Ele, o Senhor, é bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele seja honra e poder para sempre. Amém. O texto que conversamos a semana passada lá de Moisés, Êxodo 33, 22, diz Deus para Moisés o seguinte: não poderás ver a minha face,
porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. Logo, não tem como a gente fazer essa comparação entre o Pai humano e Deus, porque Deus não pode ser visto, e o nosso Pai humano aqui, ele pode ser visto. Então, Deus não é Pai nesse sentido de ser um Pai humano. Não dá para comparar Deus com o nosso Pai. A gente resolve alguns problemas muito interessantes em termos de fé com isso. Porque tem algumas pessoas que, infelizmente, tiveram pais que maculam, que distorcem a imagem de uma paternidade saudável. Pais estupradores, perversos, pais que não têm afeto, que abandonam seus filhos, pais que não oferecem proteção. Então, como você diz para essa pessoa que teve esse tipo de pai, que Deus é pai? E aí se constitui muito importante se separar o conceito de pai em Deus e o nosso conceito de pai, para que se construa uma espiritualidade saudável. Não, Deus não é pai como o meu pai, porque por melhor que seja o meu pai, ele tem falhas. Por mais que eu rasgue de elogio o meu pai, especialmente num dia como hoje, nas redes sociais, meu tudo, minha vida, minha razão, e aquelas fotos assim, e amassando a bochecha do pai, o que é legal, tudo maravilhoso, mas assim, Deus não é pai como meu pai é meu pai. Por mais que meu pai se esforce para ser o melhor pai do mundo, ele tem imperfeições. E nenhum tipo de imperfeição está no Pai que está nos céus. Esse Pai, Deus, é um Pai que governa um reino, ele é um rei. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu um negócio interessante. Ele falou assim, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão assim, ele está aqui ou ele está ali, porque o reino de Deus está em vocês. Nossos pais terrenos, por mais que eles construam um ambiente de proteção para cada um de nós, de cuidado, um ambiente em que a gente percebeu ao longo da vida, ou para alguns que ainda convivem muito de perto com seus pais biológicos ou adotivos, e percebem essa coisa do cuidado com seu pai, ainda assim, tudo que o seu pai terreno constrói está aqui. O nosso Pai Celestial, que é um Pai Rei, a construção dele é espiritual. O reino dele, o que ele constrói, é invisível. O que ele continua construindo como nosso Pai está para além daquilo que é tocável. Por mais que você tenha um pai aqui no mundo, na vida, que tenha recurso e que te dê um carro zero assim de presente, ou que tenha te dado quando você fez 18 ou 19 anos, assim, alguns tiveram esse benefício, eu não tive, né? Mas ainda assim, todo esse reino construído de segurança pelo seu pai terreno está muito aquém daquilo que é o reino do Deus de todas as coisas, do Criador de todas as coisas, daquele que domina sobre tudo e sobre todos. Então, nosso Pai Celestial está acima do nosso Pai aqui terreno. Certa vez também, Jesus contando algumas parábolas na tentativa de explicar para os seus discípulos o que é, e naquela ocasião, o que era o reino de Deus, ele foi tentando comparar com algumas situações. Ele disse assim, o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra, essas sementes germinam e crescem e dão frutos, mas ele não sabe exatamente como isso acontece, porque ele foi fazer outras coisas, ele foi cuidar da esposa, ele foi cuidar da família, ele foi tirar um cochilo, o texto diz que ele foi dormir, Marcos 4:26 está escrito isso, é muito curioso, e de repente ele viu, houve uma produção. O que Jesus está nos ensinando é que esse Pai Celestial estabelece um reino, que é um reino que, em princípio, parece insignificante, mas o alcance, como ele cresce, como ele vai alcançando a vida de pessoas, como ele vai nos transformando, é algo que a gente não consegue explicar, porque é o reino do Pai Celestial. Assim como há pessoas que carregam na sua própria história
a tristeza de ter tido um pai abusador, um pai humano que não respeitou os limites, que não respeitou as interdições sexuais, que não respeitou a individualidade, a privacidade desse filho, dessa filha, que ditou sua profissão, que ditou a sua carreira, que ditou com quem você deveria se casar. Ele está dizendo que não dá para comparar esse pai terreno com o pai celestial. Porque o que esse pai celestial constrói dentro de nós é muito mais significante. É muito superior. Por isso que não é desculpa alguém que teve um pai que não foi o melhor pai do mundo atribuir isso a Deus. Porque Deus não está para o ser humano como está o seu pai terreno. Ele habita em luz inacessível. Eu não consigo tocá-lo. Ele é perfeição em essência. Ele é bondade em essência. Ele é um amor que não desiste. Ainda que haja pais terrenos que desistam dos filhos, Deus não desiste dos filhos porque Ele não tem esse tipo de concepção. Nele não há essa falha de caráter, nele não há essa limitação, nele não há uma falta de tempo, nele não há uma agenda que dê conta, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é sabedor de todas as coisas. Ele antevê a própria história. Ele não se perde na sua criação, no cuidado com seus filhos. Ele é um pai perfeito, um criador perfeito. Jesus nos ensina que esse Deus é um Deus que é um pai provedor. Dá-nos hoje o pão para este dia. E é curioso porque provavelmente Jesus estava pensando no povo, na imagem do povo de Israel no deserto, os hebreus com fome, reclamando de Moisés e dizendo, você nos tirou lá do Egito, tudo bem, lá a gente era escravo, mas a gente tinha um rango, assim, a gente comia um churrasco assim num pagode de domingão à noite, então a gente era escravo, mas a gente tomava assim uma cervejinha, a gente vivia a vida. Agora se nos trouxe aqui para o deserto para a gente passar fome, e Deus falou, vou mandar para essa galera um alimento, vocês vão chamar de maná esse alimento. Agora tem uma regra, cada família só vai pegar o alimento para o dia. Se alguém tentar pegar para o dia seguinte, vai apodrecer. Ele tem uma validade assim, ele é super perecível, ele só dura o próprio dia, deu meia-noite ele estraga. E aí comeu, filho, pode até morrer de diarreia, de indigestão, então não rola. O único dia que eu vou liberar para vocês porção dobrada é na sexta-feira, porque sábado é dia do Senhor, ninguém trabalha. Então, sexta-feira pode pegar assim para um dia e para o outro. Se tivesse na época, provavelmente eu pegaria bastante pão. Assim, o maná, né? Não era exatamente o pão, mas que teria essa representação para mim. Imagina tomar um café com maná. Sim, um café com leite, um cappuccino com maná. Mas a ideia desse pão de cada dia é trabalhar nos filhos desse pai provedor a fé. A fé de que tudo que eu preciso de Deus eu só preciso para hoje. Isso é fantástico. Nossos pais aqui, biológicos ou adotivos, enfim, nossos pais aqui humanos, eles se preocupam muito assim com o nosso futuro. Provavelmente se a gente tiver um dinheiro e quiser gastar, eles vão dizer, não gasta, Jerusa, e amanhã, filho, aí daqui 1 ano, 2 anos e tal. No caso de Deus, o negócio é um pouco diferente, porque a gente tem uma garantia de que Ele vai nos sustentar, pelo amor de Deus. Com isso, não estou dizendo que vai, gaste tudo e chute o pau da barraca. Estou dizendo que o Pai Celestial nos ensina exatamente o oposto de nossos pais humanos. Enquanto nossos pais, por cuidado, amor e carinho, vão nos induzir a retenção, o Pai Celestial vai dizer divide. Divide porque quem cuida de você sou eu. E o meu cuidado sobre você é diário. Por isso que Jesus não nos ensinou a orar de maneira assim, nos dá uma provisão para 1 ano. E é muito curiosa, assim, eu gosto muito, inclusive, dessa tradução, Nova Versão Transformadora,
que o texto fala assim, Jesus fala, vocês devem orar assim, Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, dá-nos o pão para este dia. É só para hoje. A gente fica muito ansioso em vários momentos. Jesus falou, não fiquem ansiosos quanto o que vocês terão que comer, beber, vestir. Olha os pássaros, olha os lírios, olha as flores. O Pai cuida deles. Vocês não são mais especiais do que o restante da criação? Vocês foram feitos imagem e semelhança do Pai Celestial. Vocês podem confiar. E não precisa confiar hoje para a vida inteira. Algumas pessoas já me disseram, Clay, ao longo aí de vários cafés na vida, Clay, eu tenho medo de perder a fé. Eu falo, eu só preciso da fé para hoje. É para hoje, amanhã Deus vai sustentar a minha fé, mas nesse momento eu preciso da fé para hoje. Eu tenho que fazer um esforço para ter um coração transformado hoje, para confiar em Deus hoje. Não é amanhã, é cada dia. Isso é muito desafiador para uma geração como a nossa, de controle, de planejamento, de programação, de cobrir a agenda, todas as lacunas. E Deus fala, descansa, porque eu te dou o pão para cada dia, eu não te dou para a vida inteira. Isso requer de nós uma transformação de mente. Quando o apóstolo Paulo fala que o evangelho faz isso, eu acho espetacular, porque a metanoia é essa expansão. É como se ele dissesse, ainda que a tua família tenha te ensinado a reter, eu vou te ensinar a dividir. Eu vou te ensinar a acreditar que é em cada dia, e que cada dia você tem esse desafio de acreditar no Pai Celestial. Ah, Senhor, mas eu lembro que assim, o meu pai humano, ora ele tinha grana, ora ele não tinha, então eu fiquei tão assustado que eu aprendi a reter. Eu agora só retenho, porque o meu pai aqui me ensinou a reter. Então, o Pai Celestial está dizendo para você, você precisa aprender a dividir. Você precisa ser transformado. O Pai Celestial é maior. Reconhecer a existência desse Pai Celestial é reconhecer que eu fui alcançado por Ele e que eu dependo dEle a cada dia. Eu não preciso ter garantias de que tudo vai dar certo até o final. Eu só preciso acreditar hoje. Isso é uma transformação radical, mas é a proposta do Evangelho. De novo, não estou dizendo que você não tenha que fazer planejamento e cuidar dos seus recursos. Mas o teu coração não pode estar neles. A tua vida não pode estar nas coisas. A tua segurança não pode estar naquilo que é material. Porque o reino de Deus é um reino espiritual. E o Deus a quem a gente serve, esse Pai Celestial, ele pode todas as coisas. Ele age, inclusive, produzindo fenômenos impossíveis. Para ele não existe impossível. Foi o que o anjo disse lá para Abraão. Tua mulher está rindo para quê? Você acha que para o Deus de Yahvé, para Yahvé, existe impossível? Existe alguma coisa impossível a Deus? Jesus disse para o centurião, calma, você está dizendo se eu puder, você não está entendendo, eu posso. A gente precisa aprender a confiar nesse Pai Celestial, porque diferente dos limites dos nossos pais humanos, Deus pode tudo. Ah, Cleia, só alguma coisa? Não, Ele pode tudo. Absolutamente tudo. Não há nada que fuja do controle dEle. Não há nada em que Ele seja, ou no qual Ele seja incompetente. Não há incompetência em Deus. Quando eu não acredito que Deus pode fazer, o que eu estou dizendo é que Deus não tem competência para. Eu preciso acreditar nesse Pai Celestial. Jesus nos ensina também que Ele é um Pai que conhece as nossas fraquezas e nos livra do mal. Tiago, o apóstolo, ele diz um negócio interessante. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Pois Deus não é tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa cobiça, o atrai e o seduz.
Então a cobiça, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. A tentação e as situações de morte pelas quais nós passamos, somos nós que nos colocamos nelas. Deus não deixou de ser um pai provedor e cuidador, mas a gente se coloca em situação de perigo, a gente se coloca à beira do abismo. A gente abandona o Pai Celestial e tenta viver uma vida independente de Deus. A gente tenta se esquecer do Pai, mas é difícil, distante dele, e a gente precisa voltar para casa. Por isso, na parábola do filho pródigo, você tem um pai e 2 filhos. Um que fica reclamando e um que sai revoltado. Os 2 precisaram ser transformados pelo poder e pelo amor do Pai. A gente precisa ser curado pela paternidade de Deus, por quem Deus é. Não podemos nos limitar às nossas referências humanas. Não podemos nos limitar às nossas falhas familiares, aos nossos limites, aos nossos conflitos familiares. Deus é maior do que isso. Por outro lado, Deus é tão bom que, sendo perfeito, habitando em luz inacessível, sendo muito maior que nós, sendo onipresente, onisciente, provedor, poderoso, ainda assim, Ele escolheu, através dos nossos pais humanos, manifestar graça, manifestar cuidado. Então, vez ou outra, nossos pais, na sua relação de cuidado para conosco, na sua relação de amor, eles acabam produzindo aquilo que é de Deus, ou reproduzindo aquilo que vem de Deus. As Escrituras afirmam que todo bom dom perfeito vem do alto. Não há bondade fora de Deus. Então, quando nossos pais humanos são bons, é Deus através deles. Quando eles cuidam de nós, é Deus através deles. Quando eles são afetuosos, é Deus através deles. Mas quando eles falham, não é Deus através deles. São eles mesmos. Como nós o seremos em relação aos nossos filhos. Não há modelo perfeito de criação. Todo pai e mãe tenta se aproximar daquilo que julga melhor do que foram criados. Mas não há perfeição nisso. Quando há sinais de graça, é uma reprodução daquilo que Deus é. Quando há falha humana, é falha humana. São os limites do humano. E eu não posso linkar minha espiritualidade a isso. Eu não posso afirmar ou viver comparando a minha relação de filiação no que diz respeito ao meu pai terreno com a minha relação de espiritualidade no que diz respeito ao Pai Celestial. Não dá para fazer isso. A lacuna é muito grande, a distância é muito grande. Como sempre foi, eu iniciei falando isso, a mensagem do reino de Deus é muito difícil. Porque quando você diz Deus é Pai, e a experiência de filiação da pessoa, do homem e da mulher, foi tragédia, ela então atribui isso a Deus. Já falei e repito, tudo bem, chama Deus de outra coisa, de tia, de mãe, de amigo. Mas não condicione o teu relacionamento com Deus a relacionamentos humanos que não deram certo. É preciso a gente se aproximar da distância que há entre eu e Deus. E não tentar compará-lo a coisas e relações que são limitadoras. Chamar Deus de Pai implica reconhecer que Ele é Senhor de tudo e de todos. Há uma ética do reino de Deus. Há uma ética do perdão. Por isso Jesus finaliza a oração dizendo, e olha, eu te digo mais, diga para Deus que Ele deve te perdoar como você perdoa aqueles que ofenderam você. Ainda que vez ou outra nossos pais aqui digam, alguém fez mal para você, devolva o mal. O Pai Celestial diz o contrário.
O Pai Celestial diz, é o perdão que vai transmitir essa relação de amor que eu tenho com você. É o perdão que vai te libertar. Não é a vingança. É o perdão que vai tornar a tua vida leve. Essa é a ética do reino de Deus. Esse é o nosso Pai Celestial. À disposição sempre de nós, aquele que vai nos ouvir sempre, que ouve coisas boas e também as baboseiras que a gente fala para ele. Quando o nosso pai aqui terreno fala, para de falar besteira, mas toma vergonha na cara, menino. Deus fala, tá bom, vai lá, conta de novo. Mas Senhor, eu já contei, conta de novo. Não, eu já pedi, pede de novo. Senhor, eu estou pedindo há 5 anos, continua pedindo. A dinâmica é outra. A relação é outra, é muito superior. Que a gente receba essa paternidade de Deus e que a gente se veja como filho. Finalizo dizendo que uma das coisas, ou das concepções mais espetaculares do cristianismo, explicada em vários momentos nas cartas do apóstolo Paulo às igrejas, essa nossa relação de filiação. Ele diz que só Jesus ele é o primogênito. O que o apóstolo Paulo fala o tempo inteiro todos nós, com exceção de Jesus, nós fomos adotados por Deus. Nós fomos enxertados na videira. A gente não tinha esse direito de nascimento, mas por graça e misericórdia, ele nos ajuntou à sua família. Ele disse assim, olha, vocês não eram filhos, mas eu vou tratá-los como filho. Eu vou recebê-los como quem recebe um filho. E cada vez que vocês se distanciarem, eu vou recebê-los de volta como quem recebe um filho, como um pai que sente saudade e precisa do filho, decide precisar da presença desse filho. Então nunca se esqueçam que vocês são filhos. O apóstolo João, nas cartas lá antes do Apocalipse, ele vai dizendo, filhinhos, não pequeis, se vocês pecaram, vocês têm um advogado. Filhinhos, é isso que nós somos de Deus. Filhinhos, filhinhas, que a gente receba essa paternidade de Deus, que a gente receba essa filiação, que as nossas culpas não nos paralisem, que os nossos medos não nos paralisem, que a nossa falta de fé não nos faça desistir no meio do caminho, mas que a gente receba esse amor, que a gente receba esse perdão, que a gente receba esse abraço do Pai Celestial, que nos ama, que se importa conosco e que tem uma história muito especial para estabelecer conosco de relacionamento familiar, de carinho, de proteção, de liberdade. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém. Amém.